Nessa reunião Deus quer operar. Sabe que eu fui pastor de uma igreja um bairro chamado Pilares. Foi a igreja que eu mais falei esse versículo aqui: onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, aí eu estou no meio delas. Que tinha dia que estava isso. E já teve um amigo do ministério que ele fez mais ainda, não tinha ninguém. Ele falou: bom dia pessoal, boa tarde, vamos ficar de pé. Mas não tem ninguém, ele disse: é chama da existência. Né? Ele estava fazendo um ato de fé assim. E ali eu fui, mas dali Deus abençoa, pessoal. Pilares, eu sempre falo da igreja, que foi um momento que Deus operou bastante. Para ter uma ideia, aí foi crescendo. O primeiro domingo, o último domingo do pastor que me antecedeu, era 26 pessoas, domingo. E aquela semana toda eu fui para a rádio, bati rádio, naquela época era AM, né? E tinha pessoas, mesmo batendo todo, deu mais 5, deu 31 pessoas, né? Já foi um sucesso tremendo. E fui ficando lá, batendo, entenda bem. Para ter uma ideia, o missionário fez Santa Ceia lá, né? E Deus abençoou o teu irmão, que na época ele estava jogando no Flamengo do Rio, e ele se converteu, né? Eu até lembro que ele tinha um Monza, aquele tubarão, lembra do Monza, né? Né? Aí o pessoal passou na porta da igreja e falou assim: o carro do pastor. Aí o Uber falou: não, do irmão do pastor, do pastor não. Via aquilo lá e falava. E Deus foi abençoando que a igreja, entenda bem, se tornou uma igreja com todas as necessidades supridas e tudo. Então nós temos que acreditar no Senhor, não importa. Eu vou começar agora com Ezequiel, capítulo 37. É o Vale dos Ossos Secos, mas tem revelação. Depois eu vou voltar no João 5, que está sendo a mensagem principal, tá? Ezequiel, no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações. Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Isso aqui é uma sabedoria que Deus nos dá. Você tem que acreditar numa coisa muito importante. Entenda que eu vou passar para você. Nunca deu um caso como perdido. Ouça o Senhor. Quantas vezes uma pessoa recebe um diagnóstico? Imagine um câncer, não é verdade? Com metástase, que é isso? Se espalhou pelo corpo, entrou na corrente sanguínea, está em vários lugares. E humanamente falando, não tem jeito, não é verdade? Não tem jeito. E a pessoa aceita: não, ouça o Senhor. Ouça o que Deus vai falar. Você tem que prestar atenção naquilo que Deus vai falar e não tomar uma decisão precipitada. Falei de doença, mas pode ser problema financeiro, problema familiar. O missionário conta de uma senhora que era um negócio de umas fazendas, e ele apresentou, e o missionário, né, porque ele é formado em direito, e ele disse assim, olhando com conhecimento, assim, não tinha jeito. E ela disse: missionário, eu estou orando e Deus vai dar essa vitória. E não deu a vitória mesmo? Quer dizer, ele falou: se depender de mim, ela não teria, mas ela estava na fé. Então, é isso que você tem que aprender. Ouvir o Senhor. Ele diz: tu sabes, seu Jeová. Aí diz aqui, e me diz: filho do homem, então me diz, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nós já estudamos aqui, mas vamos rever isso aqui. 1 Coríntios 1,18. Vamos lá, pessoal. Porque a palavra da cruz, entenda bem, meu filho, 1,18. Como eu conheço bem o versículo, foi: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Pode ver. Loucura. Eu vou falar com o Senhor, ele mandou. Diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mas eu vou falar com os ossos? Fala. É isso que temos que prestar atenção, no que ele está falando, na direção que ele está dando. Quando você... Mas parece o quê? Vamos repetir. Porque a palavra da cruz, palavra revelada por ele, é loucura para os que perecem. Falar com o osso é loucura. Para eles, para nós não. De maneira alguma. Nós temos que ouvir o Senhor. E cada loucura que Deus nos dá, às vezes, a fazer coisas simples, que às vezes a pessoa faz e tem resultados dos mais diversos, né? Vou contar um, eu sei que você pode rir, né? Alguns já ouviram. Uma senhora contou, ela está com um problema tinha que fazer uma obra na casa dela, que entupiu o vaso sanitário, e não tinha como desentupir. E fez isso, chamou aqui, fez assim, não, o encanador falou, o bombeiro falou: ó, tem que realmente quebrar tudo aqui. E ela disse: Jesus, não estou com dinheiro para isso. Aí ela falou: pastor, eu lembrei do azeite da igreja, do óleo ungido. Eu cheguei o óleo, falou: demônio, sai daí em nome de Jesus. Joguei o azeite,
Parece loucura, não parece? Mas é quando Deus fala, quando Deus dá a direção, essas coisas acontecem, as coisas que parecem impossíveis ou loucura, é loucura. E às vezes a pessoa não consegue fazer porque parece loucura. Aí, ainda na 1 Coríntios 2,14, Paulo vai falar assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, de novo, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa fala: eu vou jogar óleo no tiro aqui, vai desentupir. Se ela sentiu no coração de fazer aquilo ali, vai. Então você tem que ficar atento, porque é essas loucuras de Deus que é o poder de Deus na nossa vida, que muita gente, então, por ser erudita ou intelectual, conhecimento, até conhecimento teológico, eu não creio nisso, eu não creio em negócio de elementos, está perdendo. Às vezes até a sua família está perdendo, porque num ato de fé as pessoas podem ser curadas. Eu mesmo às vezes faço comigo, um ato de fé, abençoo uma água, né? Eu falei hoje para os obreiros, se eu olhasse para mim hoje, eu não faria nenhuma reunião. Eu estou na sexta e ainda gravei 5 programas de 7 minutos, 4 de 2, 5 de 1,5, entenda bem, e 8 de 1. Ainda fiz isso aí. Só hoje deixei só o pastor Leandro fazer aquilo aqui, eu tinha que descansar um pouco o corpo, mas fiz os 6 cultos. E no sábado eu só faço esses dias, eu vou fazer os 3, né? Dia 1º já é o missionário, já está de volta, né? Dia 1º, dia 12 já está de volta, mas quem está aqui no dia 24, dia 25 eu vou ter 3 cultos, 9, 14, 18, ainda tem uma palavra para os pastores, tem uma palavra para os jovens, tem uma festa dos jovens aqui muito grande amanhã, vai ser linda aqui, então vem. E no domingo 6 cultos, fora o culto de oração, aquele culto 6 horas da manhã. Mas por quê? Você anda por fé e não por vista. Você apresenta o caso a Deus e crê que o Senhor é a sua força. Se você olhar para a sua força, não, meu corpo está sem força, meu corpo está assim, não, mas o Senhor é a minha força, então eu vou e faço em nome de Jesus. Ele falou, então diz, profetiza sobre nós, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Atenção agora, hein? Então profetizei como se me deu ordem. Você não tem que inventar história, fazer o que Deus mandou, mas o que Deus mandou você fazer parece loucura. Vou ungir, colocar óleo no vaso sanitário, não é verdade? Puxa, poderia falar, Franca, 1984, uma pessoa tinha levado, ferida, negócio de formiga, nem sabia, uma ferida. Eu peguei o óleo giro, passei tudo na perna da pessoa, de um senhor. E Deus faz. A outra pessoa foi lá em Curitiba, um buraco aberto, e Deus fechou. Parecia loucura eu mandar a igreja orar para fechar aquilo diante dos olhos de todo mundo. Eu pedi, ninguém vai fechar os olhos, eu quero todo mundo de olhos abertos. Vocês vão ver Deus operando. E foi o pessoal ouvindo a ferida, e fechou, irmão. Quer dizer, era um buraco que dava para colocar a mão aberta ali. Quer dizer, quando você age sobre a palavra de Deus, é o poder de Deus. Então vimos isso aqui. Agora vamos para a mensagem de hoje, que eu tinha que dar isso aqui. João capítulo 5. João capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Isso é um relato. O que é isso? Não quer dizer que isso acontecia. Eles queriam tentar relatando como é que eles viam. Nós temos que entender isso, porque lá no Antigo Testamento tem uma coisa que traz um debate teológico. Alguns dizem, foi permissão de Deus. Não creio, porque Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Foi quando o rei Saul, ele foi consultar o que? Alguém lembra? O rei Saul foi consultar quem? Uma feiticeira. E aí a Bíblia diz que ela invocou o espírito de Samuel. E o Samuel apareceu lá, mas está relatando, que isso aconteceu. Nós sabemos que o diabo é enganador. Já vimos coisa, o missionário conta um testemunho de uma senhora, 2 moças, uma era especial, e a mãe morreu, e todas as noites a mãe aparecia para elas, e cantava, entenda bem, uma canção de ninar.
E ela dormia. E não é, mamãe, nós sabemos que é. Não é. Não é. Quando o missionário foi orar por ela, manifestou o demônio. Elas estavam perturbadas. Era possessão demoníaca. Só estou mostrando isso aqui, que é relato, não quer dizer que isso aconteceu. Não tem mais uma passagem bíblica que fala desse caso aqui. Não tem nada parecido, só para você entender. É um relato. Então vamos continuar aqui. Aí diz, e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. David Orton é um pregador americano. Ele falou: se você continuar fazendo o que você faz, você vai ter o mesmo resultado. Então você tem que, não é fazer coisa da sua cabeça, é você ouvir a Deus. Pode ser que Ele mande você perseverar, mas às vezes você está orando de maneira certa ou está crendo de maneira errada, né? Está orando de maneira errada e está crendo de maneira errada. Então naquele momento ali, isso é importante você notar. Ele estava esperando o mover das águas. Quando Jesus: queres ficar são? Querer eu quero, Senhor, mas não tem ninguém que me ajude, alguém que me auxilie para descer, porque quando eu vou, desce outro antes de mim. Meu Deus, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele poderia dizer: ei, ô Senhor, olha para mim, eu estou 38 anos assim. Realmente, pessoa com 38 anos, o que acontece? Ele simplesmente está com as pernas atrofiadas, né? Fracas, não tinha condição. Mas quando você obedece à palavra de Deus, o poder de Deus opera. Quando você coloca a palavra de Deus em ação, o poder de Deus opera. Vamos repetir o que eu falei para vocês já. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quer dizer, quando você age sobre a palavra do Senhor, não importa, é sobre a palavra dele, o poder dele se manifesta. Lá em Atos 1,8 diz: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Passa para nós. Então, quando você age sobre a palavra de Deus, o poder de Deus se manifesta. O Evangelho é o poder de Deus, a palavra de Deus é o poder de Deus, ela coloca o poder de Deus em ação. Então é importante você prestar atenção nisso. Quando você age sobre a palavra de Deus, o poder de Deus vem e opera. Aí deixou um detalhe aqui para nós, e era um dia de sábado. Por que falou isso aqui? Diz: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Por quê? Porque eles guardavam sábado. Hoje não se guarda, tá? Ainda que tem segmento aí que faz, mas não guardamos o sábado. Mas não vamos entrar no mérito também agora não. Ele disse: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntar-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? É que eu tenho falado aqui, pessoal. Vê como é que o religioso é estranho, é esquisito. O que ele deveria falar? Ele deveria falar assim: você foi curado de quê? A pergunta mais lógica. Bem, você foi curado? Curado de quê? E ele daria um testemunho lindo: olha, durante 38 anos eu fui paralítico. O pessoal aqui tudo me conhece. 38 anos, quando aquele homem disse: queres ficar são? Eu disse: Senhor, não tem ninguém que me ajuda. E ele disse: toma o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Na hora que ele falou isso, veio uma força em mim, veio um poder sobrenatural, que as minhas pernas ficaram firmes, eu me levantei. Mas eles não perguntaram isso, sabe por quê? Porque o religioso não quer saber disso. O caso do religioso é sempre julgar e condenar. Você vê isso hoje. Eu estava explicando aqui, enquanto eu tenho falado para vocês, para vocês não caírem nessa cilada. A internet dá voz para muita gente, até para maluco, entende? E até para religioso. O que muita gente quer hoje é fazer gracinha para ter like, né? Faz um cortezinho. É aquele negócio aqui: se eu der uma escorregada aqui num português, uma coisa bem gritante mesmo, vai aparecer. Nós temos aqui um pastor, ele estava me auxiliando nessa época. Hoje ele é pastor de uma igreja na Zona Leste. E há uns anos atrás ele estava me ajudando, um tempo atrás ele estava me ajudando aqui. E uma reunião de semana. Ele aqui e estava o Marcos, que é filho de uma pastora, né? E ele estava tocando. E ele começou a cantar o hino e ele esqueceu a letra. Já aconteceu isso com você? Aí ele continuou cantando tipo uma rima assim, né? E o pessoal da televisão pegou na hora que o Marcos fez assim, ó.
Aí o pessoal fez a gracinha, né? Fez assim, olha que vergonha para o evangelho, não sei o quê. Não, vergonha, acontece isso, mas eles querem fazer isso. É como naqueles dias do Gadareno, o homem tinha uma legião de demônios, ele foi liberto, e as pessoas pediram, Jesus, não queremos o senhor aqui, mas por quê? Porque os porqueiros que falaram para eles, entendam o que tinha acontecido, a seca dos porcos, e o porqueiro, a preocupação dele maior é os porcos. Então o religioso é a mesma coisa. Hoje, essa pessoa, o pessoal costuma dizer da lacração aí, que gosta de fazer, eles querem fazer gracinha, somente. Aquele velho ensinamento. Muita gente copia, né? Eu contei que o Chacrinha, o pessoal antigo lembra do Chacrinha. Chacrinha diz assim, na televisão nada se cria, tudo se copia, né? E de vez em quando você vê a pessoa, mas é que vários já fizeram. É um professor, às vezes é uma professora na sala de aula, e ele está lá, 1 vezes 7, 7, 12 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 19, o pessoal começou a rir. 4 vezes 7, 28, 5 vezes 7, 35, 6 vezes 7, 42, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 8, 56, 7 vezes 9, 63, 7 vezes 10, 70. Quando ele voltou, está todo mundo rindo. Que estão rindo de quê, pessoal? Olha lá onde o senhor errou lá. Quer dizer, vocês viram, eu acertei 9, mas ninguém fala do meu acerto, só fala do erro. Então, o pessoal, às vezes, nós temos um testemunho, que tem gente que conta, está sempre contando testemunho. Aí fala, naquela igreja está sempre, são as mesmas pessoas dando. Não, nós tivemos um caso lindo aqui, eu contei hoje, de uma senhora que tinha câncer no couro cabeludo. Vocês já ouviram o testemunho. Eu estava saindo para a rádio, naquela época, não tinha igreja aqui não, na Praça da Sé. E tinha até o ônibus para a Zona Sul, tinha um ônibus de 2 andares. Quem andou de ônibus de 2 andares aqui? Alguém chegou a andar? Eu andei, no ônibus de 2 andares. Parecia que você estava em Londres, né? Ônibus de 2 andares. Aí eu disse, ela chegou e disse, pastor, gente, irmão, senhor, desculpe, eu vou pedir o rapaz para dar atenção à senhora, que eu estou saindo agora, que eu estou atrasado para um programa de rádio ao vivo. Aí coloquei a mão na cabeça dela e ela falou, eu nem lembro, que eu falei assim, ô câncer, sai dessa mulher em nome de Jesus. E ela falou, mas quem falou para ele que eu estava com câncer? Eu não conversei com ninguém aqui, que o pessoal no meio pentecostal chama de divina revelação, que é a palavra do conhecimento. Aí, vai escutando. E ela foi para casa depois e começou a anotar. E o marido dela era diretor de um hospital médico. Eles tinham um especialista que tomava conta do caso dela. Tiveram que fazer junta. Os 2 tipos de câncer desapareceram. Mas ninguém nunca foi lá para perguntar se aquilo é verdade. Como assim? A pessoa que eu falei de Curitiba, da perna lá, aqui semana passada, 2 semanas atrás, o moço está com os dedos todos tortos, os dedos endireitados, mas ninguém quer fazer. Mas por quê? Porque eles não querem isso, não querem. É como o pessoal antigamente, jornal, o pessoal chegava e fazia assim, ô pastor, trabalho bonito que vocês estão fazendo, nós recuperamos pessoas drogadas, alcoólatras, pessoas com problemas espirituais, nós vamos fazer uma reportagem aqui, vamos filmar aqui, tá bom? Aí, acaba dos jornais, né? Outro dia, o que eles falavam? Falava de histeria, quando era libertação, que manifestava o demônio, e falava das ofertas. Eles não falaram que a pessoa deu testemunho de cura, que aquela pessoa estava com problema espiritual e foi liberta. Eles não querem. Então, fazem exatamente isso. Aqui é os religiosos. Ele está falando assim, ei, quem falou para você, toma o teu leito e vá para a tua casa? Ele não sabia quem era, mas eles deviam ter falado, vem cá, peraí, quem é que falou isso para você? E ele curou você de quê? Mas não querem saber disso. Eles não querem, porque o negócio deles é, como disse, é a lacração, né? É o deboche. E mais do que isso, é ganhar likezinho lá para ganhar o dinheirinho deles. Estão fazendo profissão hoje disso, até debochar das pessoas. Fazem isso. Continuando aqui, aí diz, e perguntou depois, quem é o homem? E o que fora curado, versículo 13, o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo. Meu irmão, isso aqui é profundo para nós. Tem gente que é curada e não volta para o templo. Não. Uma moça contou para o missionário. O missionário estava aí numa rede de TV. Chegou lá a secretária e falou assim, missionário, deixa eu contar um testemunho para o senhor. Uma vez eu estava com a coluna travada e uma colega minha disse assim, vamos lá, o missionário fazer uma reunião de cura divina lá no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, um ginásio como se fosse aqui o Ibirapuera. E eu fui, missionário, foi demais. Fiquei curada. Nunca mais travou minha coluna, fiquei curado. Tem tantos anos já. E eu me perguntou, e qual a igreja que a irmã está frequentando? Não, eu não frequento igreja nenhuma.
Irmão, a pessoa curada não quer dizer que ela vai para o céu. Não, a maior bênção. Eu também procurei a igreja por causa da cura. Nós procuramos a igreja por causa de uma bênção. Mas depois nós entendemos que Jesus quer que você o siga. Lembra do Bartimeu? Ele foi curado e depois ele fez o quê? Seguiu a Jesus pelo caminho, seguiu Jesus pelo caminho. Então isso é importante a pessoa notar. E tem gente que não faz isso. Quem nos conhece a história dos 10 leprosos? 10 leprosos. Quantos voltaram? 1. Então hoje acontece a mesma coisa, a pessoa não entende que Deus tem muito mais para ela. De vez em quando você encontra, até você talvez já ouviu, assista o programa, eu já assisti, recebi até uma bênção já, mas não está numa igreja. Não quer dizer que seja nossa, pode outra. O pastor líder de uma igreja muito grande, encontrei com ele, disse: pastor Jânio, você viu como é que é a coisa? Nós temos lá na igreja do pastor aqui é assim, e você sabe que a minha sogra se converteu com o senhor na televisão? É glória a Deus. Como também da minha família. Então, pode ser que alguém tenha se convertido em outro lugar. O importante é a pessoa realmente ter um encontro com Jesus, ter um encontro com o Senhor. Então, muita gente faz isso. Jesus encontrou ele no templo. Você tem que estar no templo. Domingo é o dia de buscar poder. Domingo é o dia de se envolver com Deus, buscar aquela energia de Deus, aquele renovo espiritual lindo. Eu estava comentando que nem todo culto dá tempo de fazer isso, mas no final do culto das 7, das 9 e às vezes das 11, mas realmente 7, 9. Aqui tem uma saída aqui, eu fico aqui, e as pessoas que saem por ali, eu fico cumprimentando. Você tem que ver que a felicidade, entenda, o sorriso, entenda, o semblante, depois do culto de domingo. Um dia, faz isso. Pega e fica ali do lado da calçada, ou fica ali na calçada, olhando as pessoas quando elas saem da igreja. Que coisa bonita que acontece. Então, domingo é dia de buscar Deus, se envolver com Deus, querer Deus verdadeiramente. Voltando aqui que tem mais ainda. E eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Aí, irmão, isso é profundo para mim e para você. Olha o que ele está falando para aqui. O que Jesus quis dizer? Que aquele problema dele foi por causa do pecado, porque o pecado é uma porta aberta para o diabo entrar. E encontrou aquela porta aberta e fez aquele estrago na vida do homem. Agora ele estava são. Então não peques mais. É aí que na igreja, quer dizer, no templo, você aprende a não pecar mais. O que é pecar? Pecar é desobedecer a palavra de Deus. Aí você aprende a obedecer a palavra de Deus. Mas tem gente que não quer. Como a moça foi curada e adivinhei para o tempo. Às vezes Jesus primeiro perdoa. Em Mateus capítulo 9 era um paralítico, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus primeiro perdoou, perdoados são os teus pecados, depois levantou o homem. Nesse caso não. E tem gente que confunde, diz assim: do jeito que eu sou, assim, ó, comigo com meus erros, minhas vacilações, né? Eu sei que eu erro muito, mas Deus me ama. Claro que Ele te ama. Ele até me abençoa, claro, é misericordioso, mas não quer dizer que Ele concorda com você, que Ele faz vista grossa, que Ele passa a mão na cabeça e que Ele não liga para aquilo. Não. Se você quer entrar no céu, o pecado é a separação. O salário do pecado é o quê? É a morte, a separação de Deus. Deus não quer você separado dele. Eu estava ouvindo hoje o Billy Graham, ele estava explicando, falando que a alma, né, o espírito do homem é eterno. Queira você, se querendo você não. No momento que você teve a concepção, entende? Nós vamos ter surpresas, irmão, na eternidade. Pensa numa mulher que chicotou até o coraçãozinho da criança. Ficou sabendo até o sexo da criança, depois perdeu a criança. Você já pensou, já chegou a imaginar que essa criança existe na eternidade? É coisa séria, porque o homem é eterno. Quando é que o homem passa a existir, pessoal? Na concepção. Não tem esse negócio que tem gente que passa até que é místico, né? Casa dos espíritos, é tirazinho, vem cá. Não, para com isso. Nós passamos a existir na concepção, ali. Quando há, entenda bem, a natureza se completa ali do homem e da mulher. Então ali, para você ter uma ideia. Então, as pessoas devem olhar para isso. Devem olhar para a palavra de Deus e ir aprendendo, porque o salário do pecado é a morte. Quem morrer no pecado vai ficar eternamente perdido. Mas por que se Jesus perdoa os nossos pecados? E se a pessoa não aceitou Jesus, basta ela crer no coração que Jesus morreu pelos pecados dela. É só ela crer no coração que Jesus venceu o inferno e a morte e dizer para ele: Jesus, me salva. Ele vai te salvar. Não importa quem você foi, uma vida promíscua, uma vida devassa, uma vida imoral ou uma vida religiosa pacata. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então temos que oferecer a vida eterna para todos. Toma essa adesão, quem não tomou ainda. E terminando,
E aquele homem, entenda bem, foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. E eles se converteram aí e perseguiram mais ainda, mas é para outro dia. O importante aqui é que ele foi uma testemunha, aquele caso lá, que eu mostrei para vocês, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Eu contei de uma senhora, e até o médico era muito assim, tipo, bem alegre, né? O jeito dele falar, bem assim, de bom humor. Ele chegou ali assim, fulana de tal, ela veio, andando normal. Ele disse, não, eu chamei a dona fulana, sou eu. Não, não é a senhora, a dona fulana, eu tenho aqui a ficha dela, ela teve um AVC, entenda? E ela ficou com sequela, e essa sequela não sai de uma semana para outra, não. Então você tem que aqui, chama ela, sou eu. Ele, ué, o que houve? Essa foi Jesus, foi na igreja, eu fui, ela não ficou com vergonha. Mas tem gente que tem, pessoal, tem vergonha. O que houve? Não sei. Deus foi bom comigo, só fala, mas nem fala, não, foi oração. Eu clamei o nome de Jesus, eu invoquei. Não tenha vergonha do nome de Jesus, não tenha vergonha do testemunho. Nós vamos orar já já. Fecha os olhos, Pai. O Senhor disse em João 6,37: o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Entra na pessoa que tem uma lesão no coração, entra na vida da pessoa que tem um problema respiratório, entra nessa que está com o sistema imunológico, Deus, fraco, entra nessa pessoa, Deus, que está com problema digestivo, gastrointestinal, uma lesão grave no intestino que levou toda a família ao desespero. Toca agora. Faz desaparecer esse câncer, Deus. Oh, meu Deus, venha sobre essa pessoa que está com dificuldades para caminhar. Não consegue caminhar, Deus direito. Tem artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, tendinite, desvio da coluna, hérnia de disco, inflamação do ciático, bico de papagaio. Mas eu creio em Ti. Eu creio na grandeza do Teu amor. Eu creio na grandeza do Teu poder. Eu creio que nesta hora o Teu poder está agindo, o Teu poder está operando, o Teu poder está se manifestando agora. Vem, essa pessoa vai caminhar. E Deus, eu oro uma oração especial para as pessoas que têm ataque de pânico, que têm depressão, têm síndrome do pânico, que têm pensamentos confusos. Ela tem medo que um dia ela faça o que ela pensa. E essa pessoa que vê vultos, escuta passos, oh meu Deus, sente medo. Ela não sabe explicar. Que medo é esse? O que é isso? Que sentimento horrível. Vem agora, Senhor. Eu estou unindo a minha fé com a fé da pessoa que foi vítima de obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Eu oro por essa pessoa, Deus. Eu uno a minha fé com a fé deles. Levanto a voz na autoridade, levanto a voz no poder que é no nome de Jesus Cristo. E eu digo, Satanás, solte a saúde desta pessoa. Você vai pegar a sua doença, você vai pegar a sua enfermidade, a sua infecção, a sua inflamação. Ou eu digo, saia agora no poder que é no nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus. Eu estou mandando, eu estou exigindo, eu estou determinando agora. Vai embora, não pode ficar
ficar, não pode continuar, não pode permanecer. O tumor que apareceu, o câncer, a metástase do câncer que se espalhou, o problema na visão, o problema respiratório, onde está? Vem comigo na oração, você sabe onde está o mal. Diga: saia do meu corpo agora, mal, em nome de Jesus. Isso, manda embora agora, manda sair da sua mente. Você está com perturbação, pensamentos confusos, pensamentos conflitantes, até pensamento de suicídio, de morte, ou você pensa que a uma hora dessa você vai matar alguém, ou agora, a minha fé está unida com a sua fé. Eu digo: mal, sai, perturbação sai, perturbação do inferno, saia agora. E no nome do Senhor Jesus, a ordem já foi dada. Pega tudo que é seu, espírito imundo. É você que está colocando pensamento de derrota, pensamento de fracasso. Sai agora desse pensamento, sai do pensamento deste homem, desta mulher, desta criança, em nome de Jesus. Agora, demônio, você perdeu, sai desta vida. É você que está trazendo essa perturbação. Essa pessoa não tem paz para nada, essa pessoa não tem paz na vida sentimental, na casa, no trabalho. Vai saindo agora, em nome de Jesus. Todo espírito imundo, sai agora. Depressão, é você que deixa esse homem preso no quarto, essa mulher, sai agora. Essa criança, sai dessa cabeça, é você que colocou essa dor de cabeça constante. Vai saindo agora, todo e qualquer tipo de mal, sai em nome de Jesus. Sai, macumba, trabalho feito, perturbação, é agora, meu irmão. Vem agora, demônio que diz ser o guia de frente, demônio que diz ser o guia de cabeça, demônio que diz que a pessoa tem que desenvolver, colocar roupa, fazer trabalhos, fazer obrigações. Espírito de maldição, sai agora. Espírito de amarração na vida financeira, amarração na vida profissional, amarração na vida sentimental. Tudo tem dado errado para essa pessoa. Nós quebramos o domínio das trevas, nós quebramos o domínio do inferno. Demônio que diz que essa pessoa você não vai sair da vida dela, sai agora. Toda perturbação, toda opressão fora, em nome de Jesus.